Oi, turma, bom dia. Gente, agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? A nossa aula, nossa disciplina que a gente vai falar agora, nosso conteúdo que a gente vai falar agora vai ser sobre mercado de capitais. Eu vou tentar fazer uma analogia um conceito bem legal do mercado para ver se vocês conseguem compreender. Eu sei que é um conteúdo novo, né? E que vocês não têm tanto conhecimento, mas assim, muito interessante. Eu adoro mexer estudar essa questão de mercado de capitais, porque a gente entende esse trâmite de negociação entre empresa e pessoas, ou pessoas e pessoas, essa negociação de títulos de crédito, de ação, de compra de ação. Então, tudo isso faz parte desse mercado de capitais. Para que a gente consiga entender inicialmente melhor sobre o que é mercado de capitais, a gente precisa entender que existem duas pessoas importantíssimas no mercado de capitais, gente. A gente precisa entender que existem os superavitários e os deficitários. Então, o que são os superavitários e o que são os deficitários? Os superavitários são aquelas pessoas que têm dinheiro, né, e precisam circular esse dinheiro, vender títulos de crédito, vender essas coisas. E os deficitários são aquelas pessoas que não têm dinheiro, que compram esses títulos de crédito para fazer essa junção. Isso é uma forma de trabalho, né, para ganhar dinheiro e por aí vai. Então existem essas duas variáveis: deficitários, superavitários, aquelas pessoas que têm dinheiro, que precisam negociar esse título de crédito, têm dinheiro sobrando, e aqueles deficitários, aqueles que não têm dinheiro sobrando e precisam comprar para fazer esse intercâmbio. E aí, um com o outro vai constituir já o mercado de capitais, né? E aí essa captação e essa de recurso acontece em três ramos distintos que a gente pode entender. O empréstimo bancário, né? O empréstimo que é aquele o mais fácil, o mais usual, porém é o mais caro. Então, essa é a primeira forma que a gente se trabalha, que a gente entende sobre o que seria inicialmente esse mercado de capitais, né? O primeiro, que é o empréstimo, que eu falei para vocês, porém é o mais caro. Depois a gente tem o reinvestimento de lucro, né? Então, essa forma de trabalhar esse dinheiro. Então, o reinvestimento de lucro que as empresas podem ter, ele pode se dividir em duas formas, basicamente. A divisão do dinheiro entre os acionistas, né? A divisão do lucro entre os acionistas e o refinanciamento de novas atividades organizacionais ou operacionais da organização. E o terceiro item é a venda de títulos de crédito no mercado primário. Então, o que é esse mercado primário que eu vou já explicar para vocês? O mercado primário é a primeira vez, o mercado primário é constituído pela primeira ação dos títulos de crédito no mercado de capitais. Então, a primeira negociação ele vai para o mercado primário, que eu vou já explicar para vocês bem direitinho. E aí, pessoal, essa venda de ação no mercado primário, ela se dá em duas situações bem legais, né? A venda de título de dívida, que aí pode ser através de debênture, de notas promissórias e por aí vai. E a venda de ações, que são chamadas também de notas promissórias. E aí essa negociação, essa junção, essa situação todinha, desde lá dos superavitários aos deficitários, até essa venda de ações, passando por todo esse trajeto, precisa de um ambiente, né? O que é esse ambiente? É um mercado. Precisa de um ambiente físico onde tem essas pessoas que queiram vender e queiram comprar esses valores mobiliários, né? E aí precisa de uma localização, de um ambiente físico. E aí esse ambiente físico é conhecido como bolsa de valores, né? Esse ambiente físico, quando são negociadas essas ações, é conhecido como bolsa de valores. E aí essa bolsa de valores é justamente isso. Imaginem vocês vão no mercado da cidade aí. E aí você vê que tem um monte de banquinha, né? Um monte de quitandazinhas para vender o determinado produto. Da mesma forma, na Bolsa de Valores. E aí precisa-se de esse ambiente organizado para que comece a negociar essas ações, né? E aí esses títulos de crédito, né? Que ações é apenas um dos títulos de crédito. E aí esse título de crédito. E aí essa vendazinha precisa de alguém, né? Precisa de alguém ou de algo para gerenciar, para pôr ordem, para organizar. E aí precisa desse alguém. Aí esse alguém que fiscaliza, um órgão fiscalizador, né? Esse alguém que fiscaliza, sim, ó, essas aulas de mercado de capitais, tô lendo esse livro aqui, é bem legal. Mercado de capitais, o que é e como funciona.
Se vocês quiserem lá na escola, acho que lá na escola tem esse livro. E aí, pessoal, esses valores mobiliários, nessa bolsa de valores, desculpa, que são negociados nesse ambiente, nesse físico conhecido como bolsa de valores, é fiscalizado por um órgão que no nosso país, né, aqui no Brasil, é fiscalizado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então esse órgão é que faz essas atribuições, é que faz essa organização de onde está sendo negociado esses títulos de crédito. Então aí mercado de capitais inicialmente, para que a gente conheça, nada mais é do que isso, é um ambiente físico onde são negociados os valores mobiliários, tá certo? Então isso é mercado de capitais, entendido? Tudo bem? Então, passando a aula, né? Então, o que é mercado de capitais? Conceituando falando, segundo esse livro de mercado de capitais. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Então, o que é liquidez? Liquidez nada mais é do que o investimento do conceito relacionado à rapidez no qual esse ativo pode ser resgatado em dinheiro. Então, pode ser transformado em dinheiro, correlacionado ao lucro, obviamente, de altas no mercado. Então, isso é basicamente o que seria esse mercado de capitais. Então, qual é a estrutura do mercado de capitais? O que é que funciona? Qual é a estrutura? Como é que se trabalha dentro dessa ação de mercado de capitais. Então, o mercado de capitais é constituído por bolsa de valores, sociedade. O que é a bolsa de valores? É um ambiente físico, aquela vendinha que eu falei para vocês, onde se trabalha essa venda e essa compra de valores mobiliários e títulos de crédito, sociedades corretoras e outras instituições financeiras relacionadas, né, a essa ação ou essa função de venda de venda e compra de títulos de crédito, de acordo com os superavitários e os deficitários, de acordo com aquelas pessoas que querem vender e os que querem comprar, tá certo? E aí esse mercado é dividido em dois submercados, o mercado primário e o mercado secundário. Então, o que é o mercado primário? Gente, o mercado primário nada mais é do que onde as ações ou os títulos públicos ou os títulos de crédito são negociados pela primeira vez. Então, eu tenho uma empresa, né, eu quero reinvestir e quero investir, ou quero vender minhas ações no mercado de capitais. E eu vou inicialmente para o mercado primário, onde são negociadas essa ação pela primeira vez. E aí, depois que se negocia essa ação pela primeira vez, ela começa a rodar dentro do mercado de capitais, que é conhecido como mercado secundário, que são as demais negociações desses títulos, né? E isso é bem simples, são troca de possuidores. Então, eu já tenho uma ação e eu vou negociar de novo. Então, se eu já tenho uma ação e eu vou vender ela, se eu comprei no mercado primário e eu vou vender ela, então eu já passo a fazer parte do mercado secundário. E aí, dentro desse mercado secundário, a gente começa a trabalhar justamente essas ações. Gente, dentro do mercado de capital, classifica o sistema financeiro em algumas etapas. Tipos de contrato, a primeira etapa, que pode ser baseado em crédito ou em mercado, que aí eu vou explicar para vocês, né? E sobre funções, que pode ser de segmento, que cada segmento de mercado é operado em instituição específica, ou se banco universal, que opera em todo o segmento do mercado, né? Que aí ou títulos públicos, que podem ser emitidos pelo governo federal, estadual ou municipal. O objetivo desses papéis reside na consecução de políticas públicas ou financiar o déficit público. E aí, o principal papel do mercado, o principal papel de negociação do sistema financeiro está em algumas citações que eu falei para vocês agora no início do nosso encontro, né? Ações que podem ser em ações, né? Títulos de renda variável emitidos por sociedades anônimas, que podem ser ações ordinárias, preferenciais ou fruição, né? Que aí eu vou explicar para vocês nas próximas aulas que a gente vai falar sobre cada título de crédito dessa ação e por aí vai, né? E comercial Pampers, debêntures, letra de câmbio, certificado de depósito bancário, certificado de depósito interfinanceiros ou interbancários. Então, isso são algumas
principais tipos de papéis de negociação no mercado financeiro, né? E para que isso aconteça, como eu falei para vocês, existem os principais reguladores, né, intervenientes, aquelas pessoas que botam ordem no mercado financeiro, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e a CMVM, que é a Bolsa de Portugal. E aí, dentro dessas duas bolsas, são atribuídos a eles algumas funções, né, como responsabilidade disciplinar da ação do mercado, fiscalizar, coibir irregularidades, esses órgãos reguladores, né? Examinar registros contábeis da pessoa, do empresário e por aí vai. Então, esses são algumas das principais finalidades, função da Bolsa de Valores. Então, gente, à medida em que a empresa se expande, ela tendem a crescer dentro desse recurso. Então, por quê? Porque eles carecem de mais e mais recursos que podem ser emitidos justamente por isso, por meio de mercado de capitais, por venda de títulos de crédito, por várias e várias situações. Então, para a próxima aula, a gente vai começar a entender sobre cada título de crédito desse, ação, bolsa de títulos de crédito, debêntures, a gente vai estudar sobre cada situação dessa. Mas, a princípio, eu só queria que vocês conseguissem compreender justamente isso. Então, o que é mercado de capitais? Nada mais é do que, recapitulando, nada mais é do que um ambiente físico onde são negociados os títulos de crédito, que inicialmente vai ser através de duas pessoas, né? Os superavitários e os deficitários. Superavitários aqueles que demandam dinheiro, que têm dinheiro, e deficitários aqueles que precisam pegar esse dinheiro para que comecem a trabalhar essas ações. E essas ações, essa negociação se dá, essa captação de recursos se dá em três variáveis básicas, tem situações, três ramos básicos, né? Empréstimo bancário, como eu falei para vocês, que é o mais usual, porém o mais caro, é investimento do lucro e venda de títulos de crédito no mercado primário, que é a primeira forma de adentrar no mercado de capitais. Quando esse título de crédito for vendido no mercado primário, e aí quando começa essa negociação no mercado primário, precisa-se de um ambiente físico, conhecido como Bolsa de Valores. E aí essa Bolsa de Valores precisa de um outro órgão para regulamentar, né? Para regulamentar esse tipo de negociação. E aí é conhecido no nosso país como CVM, né? Comissão de Valores Mobiliários, que também tem a de Portugal, que é muito importante. E aí tem a função de cada uma. Tudo bem? Então, para que a gente consiga compreender melhor esse assunto, a gente vai começar a estudar. Eu só preciso que vocês inicialmente entendam sobre o mercado de capitais. E eu ainda vou pedir um pouquinho para que vocês deem uma olhada, deem uma pesquisada sobre o mercado de capitais, para que a gente consiga dar continuidade às nossas aulas. Então, para a próxima aula, a gente vai trabalhar um outro assunto sobre o mercado de capitais, né? E aí, esse trabalho começa dessa forma, tá certo? Então, beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!